Olá! Lerei para você agora os 7 pilares da saúde alimentar. Aprenda a resgatar uma relação saudável com a comida e o corpo por meio da mudança de hábitos. Da autora Sophie Darren, PhD. As fases do processo de mudança comportamental. Nenhuma mudança de comportamento acontece de um dia para outro. Mesmo querendo muito mudar, trata-se de um processo que pode levar semanas ou meses. Essa é justamente uma das maiores dificuldades de trabalhar com saúde atualmente. Afinal, todo mundo quer uma solução imediata, o que leva muita gente a optar por dietas super restritivas, remédios para emagrecer, ou diminuir o apetite, ou cirurgia para reduzir o estômago. Só que esquecem que o corpo não é uma massa de modelar que você pode deixar do tamanho que deseja. O corpo é vivo e tem suas defesas. Ao se sentir atacado ou ameaçado, ele resiste e se defende. Um emagrecimento rápido não é percebido pelo seu corpo como uma coisa benéfica, mas sim como uma ameaça que vai levá-lo a se defender. Na maioria das vezes, com um ganho rebote de peso. Sempre brinco que não sei por que os pacientes são chamados assim, já que são muito impacientes. Eles querem tudo para ontem, ou pelo menos para já. Muitos esperam resultados que não podemos entregar no tempo em que gostariam. Isso faz com que muitas vezes caiam nas mãos de charlatões e acreditem na promessa de dietas milagrosas. Infelizmente, isso provavelmente vai piorar a saúde deles e fazê-los engordar mais ao longo do tempo. Quando se trata de saúde, do nosso corpo, de estilo de vida e mudança de hábitos, é importante entender que tudo isso é um processo e que não dá para ter pressa. O corpo não muda de um dia para outro. As únicas fases em que as mudanças ocorrem de maneira rápida são o primeiro ano de vida e a adolescência. Pense em um sobrinho adolescente que você não via há meses e de repente encontra. A transformação pode parecer chocante. Mas não aconteceu da noite para o dia. Tudo é um processo lento e o corpo tem seu próprio ritmo. Algumas teorias defendem que são necessários pelo menos 21 dias para mudar um hábito, mas não há um número exato. Existem hábitos que podem ser mudados rapidamente e outros que demoram meses para se instalar. Tudo depende da situação e da pessoa. Gosto de partir do princípio de que nenhuma pessoa é igual a outra e, portanto, o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Por isso é fundamental construir autoconhecimento e autonomia e se empoderar para saber administrar sua vida e seu corpo. Saber o que funciona para você. Você é seu melhor especialista, lembra? Em meados dos anos 1980, 2 pesquisadores norte-americanos, James Prochaska e Carlos Di Clemente, buscaram compreender o que faz as pessoas abandonarem uma conduta nociva, como fumar, beber ou usar drogas, e as etapas em comum por que geralmente passam. Independentemente de estarem trabalhando sozinhas ou orientadas por um terapeuta ou outro profissional de saúde.
A partir de suas observações, eles elaboraram um modelo de mudança comportamental. Esse modelo é um instrumento de auxílio à compreensão da mudança comportamental relacionada à saúde. Ele me ajudou a entender que nem todas as pessoas estão no mesmo estágio para conseguir mudar. E que toda mudança depende de muitos fatores, sendo um deles a consciência em relação ao problema que se tem. Algumas pessoas estão totalmente cegas para o fato de que há algo que precisam mudar, enquanto outras sabem que precisam mudar e não sabem como, ou querem mudar e estão motivadas, mas podem necessitar de auxílio ou incentivo. Imagine alguém que fuma ou bebe em excesso e diz que não vê problema nisso, porque pode parar quando quiser. Essa pessoa não está consciente da dificuldade que tem para sair da dependência do cigarro ou da bebida e, pior, acha que está no controle. É diferente, por exemplo, de alguém que tem a intenção de parar de fumar ou beber, mas não sabe como dar o primeiro passo. Esse modelo de mudança comportamental são descritas pelo menos 5 etapas pelas quais a pessoa passa quando decide modificar um hábito. São elas: pré-contemplação. Nesta fase, o indivíduo vive uma espécie de negação do comportamento problemático que tem e não enxerga que precisa fazer alguma coisa para mudar. No consultório, é comum ouvir frases do tipo: "Vim à consulta porque minha esposa está preocupada com meu peso." Ou "Minha família acha que bebo muito, mas sei que posso parar quando eu quiser." São falas típicas de quem está vivendo o estágio pré-contemplativo. A melhor estratégia para ultrapassar esse patamar é procurar informações sem terrorismo. Se for o seu caso, informe-se sobre o assunto em fontes confiáveis, seja consultando um profissional da área relacionada, seja pesquisando em sites que sejam referência ou lendo publicações sérias. Conversas com pessoas ou participar de grupos que compartilham as mesmas questões e dificuldades podem ajudar a entender as possíveis consequências do seu comportamento e funcionar como um impulso para evoluir para o próximo estágio de mudança. Contemplação. Se está lendo este livro, é provavelmente aqui que você está. A pessoa reconhece a necessidade e as vantagens de mudar, mas não sabe por onde começar e acha que as desvantagens podem ser maiores que os benefícios. Gosto de pensar que, nesta fase, a pessoa contempla o problema que tem, mas não toma uma atitude. O contemplador é aquele que fala: "Sei que preciso parar de fumar, mas tenho medo de engordar se fizer isso." Ou, "Pode ser que eu beba um pouco demais, mas não acho que bebo mais do que meus amigos." Ou, "Estou comendo muitos doces, mas adoro comer e acho que esse é um dos maiores prazeres da vida." Vê como, apesar de saber que tem um problema a ser tratado, o contemplador resiste? Caso se identifique com esta fase, sugiro que faça uma relação das vantagens que terá ao adotar novos hábitos e determine um prazo para começar a agir. Reflita sobre o que considera que sejam as desvantagens de sair do ponto onde está. Inspire-se em pessoas que já passaram pelo mesmo que você.
pesquise, leia e busque conselhos e ajuda de profissionais de saúde. Este livro pretende ser um aliado para você sair desse lugar. Preparação. Esta etapa é como uma janela de oportunidade dentro do processo de mudança. A pessoa já reconhece a importância de sair de onde está e sente um forte desejo de fazer isso. Muitas vezes, ela já tomou medidas no sentido da transformação, como você que está lendo este livro. Para mudanças em relação à sua alimentação, não hesite em criar um diário de alimentação e desenhar um plano de ação, ainda que mentalmente. Tratarei disso com mais detalhes na segunda parte do livro. Uma vez nesta fase, quanto antes você passar à ação, efetivando as modificações necessárias na rotina, maiores as chances de persistir no processo. Caso contrário, fica fácil retroceder para a etapa de contemplação. Não espere seguir uma situação ideal ou mais propícia para começar sua jornada. Apenas comece. Sabe aquele ditado? É melhor feito do que perfeito? É isso. Hoje é o melhor dia para começar. Ação. Esta fase é de conquista de um novo padrão de comportamento. Quando está nela, normalmente a pessoa já colocou em ação estratégias de mudança e está há algum tempo envolvida com os novos hábitos e atitudes, mas eles ainda não se tornaram automatizados. Ainda é necessário recorrer à consciência para fazer escolhas. É preciso treinar, treinar e treinar. Manutenção. É quando o novo comportamento já está consolidado e não existe mais esforço para ser adotado ou praticado. O desafio consiste em manter a mudança conquistada, observando-se para que se tornem ações automatizadas e prevenir recaídas. É importante saber que os estágios de mudança não são lineares, não ocorrem em sequência e muito menos simultaneamente em todas as áreas da nossa vida. Nem sempre temos a mesma prontidão e motivação para mudar os diferentes aspectos da nossa rotina. Imagine alguém que é sedentário, não dorme bem e não tem o hábito de cozinhar em casa, mas é decidido a ganhar saúde e bem-estar e adotar um estilo de vida melhor. Essa pessoa pode se encontrar no estágio de ação no que diz respeito à atividade física e, por isso, consegue prontamente encaixar meia hora de caminhada por dia na rotina e trocar o elevador pelas escadas no trabalho sem fazer sacrifícios. Por outro lado, quando o assunto é cozinhar comida caseira, ela pode estar na etapa de contemplação, tentando se convencer de que vale a pena desapegar da conveniência do delivery, e na pré-contemplação, para diminuir o uso de celular à noite para melhorar o sono. A dica não é se cobrar para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, nem tentar atrelar uma mudança à outra. Minha sugestão é começar pelo que você consegue colocar em prática desde já. Não existe um momento ideal ou melhor do que este. Identifique qual mudança você considera mais fácil de conquistar, partindo de onde está agora. A parte 2 deste livro vai ajudá-lo nisso. Comece com a mudança que você acha a mais fácil. Não precisa ser a mais urgente ou necessária.
Lembre-se que sempre é possível fazer ajustes e melhorias ao longo do percurso. É um caminho, uma transformação. Pequenas mudanças têm grande potencial motivador. E ser capaz de obter sucesso logo no início de sua jornada vai deixar você mais forte e empoderá-lo nessa busca linda por autonomia, saúde e bem-estar. Recaídas fazem parte do processo. Acho importante falar de recaídas porque elas podem acontecer ao longo de qualquer processo de mudança de hábitos. São normais e estão previstas como parte do percurso que leva a instaurar novos comportamentos. Quando acontecem, não querem dizer que você fracassou ou que faltou força de vontade. Ter uma recaída não tem nada a ver com fracasso. Pode significar que você voltou ao piloto automático antigo, mas não quer dizer que retrocedeu ao estágio anterior, ao que se encontrava quando começou a mudar. Quando acontecer, a melhor maneira de lidar com uma recaída é entender que é perfeitamente normal e retomar seu plano ou estratégia quando possível, partindo de onde parou e sem julgamento. Somos nossos maiores críticos. Quando algo parecido com uma recaída acontece com um amigo ou um filho, a tendência é sermos mais gentis e menos duros do que somos conosco. Não é verdade? Cuidado para não se apegar a sentimentos de culpa, fracasso ou raiva de si mesmo diante de uma recaída. Isso não ajuda em nada. Invista sua energia mental em aprender com sua falha e entender como pode fazer escolhas melhores da próxima vez, prevenindo assim outras recaídas. Simplesmente volte ao ponto onde estava antes de cometer o deslize e continue firme em sua decisão de mudar. Não espere a próxima segunda-feira, o Natal, o fim das férias ou qualquer outro marco. O que mais esperar do seu processo de mudança? Com meus pacientes, frequentemente uso aquele mesmo exemplo da criança aprendendo a andar para ilustrar o que esperar do processo de mudança de hábitos, independentemente de qual for o seu objetivo. A criança nasce sem saber andar, certo? No processo, ela levanta e cai, até aprender a ficar em pé. São várias fases que não podem ser puladas. Depois de ganhar confiança e segurança, a criança começa a andar e depois a correr. Após algum tempo, andar se torna inconsciente. Está no piloto automático. A criança está 100% presente no que faz. Quando ela cai, chora e pode até se machucar, mas logo volta a tentar. Ela está no aqui e agora e não na ruminação mental, com culpa ou medo da recaída. Ou seja, nem no sofrimento pelo passado, nem na angústia com o futuro. Isso é estar presente no aqui e agora. Então pergunto ao paciente se saberia dizer qual é a diferença entre ele, quando é adulto, e a criança. Na maioria das vezes, eu mesma respondo, porque eles ficam sem saber o que dizer. A diferença é que a criança não julga. Ela não se culpa ou se flagela porque não teve força de vontade ou se distraiu e por isso caiu. Ela simplesmente levanta quantas vezes forem necessárias até ficar em pé. Acho essa analogia importante porque muitas pessoas se julgam por cair e desistem no meio do caminho ou nem sequer tentam. Esse julgamento é natural do ser humano, mas é um recurso de autossabotagem.
É importante saber que você muito provavelmente vai encontrar resistências até conseguir mudar sua relação com a comida e o corpo. O julgamento, a insegurança e o medo de falhar também são tipos de resistência. Resistir é normal. Afinal, qualquer mudança, mesmo que desejada e batalhada, nos tira da zona de conforto. A melhor forma de lidar com suas resistências é pensando a respeito delas, tentando entender o que o impede de seguir na direção que deseja e não hesitando em procurar ajuda. No processo de mudança, é preciso aceitar nossa situação, sem julgamento e com gentileza em relação a nós mesmos. Ter autocompaixão é isso. Estar aqui lendo este livro já é um primeiro passo. Vamos juntos ao longo dos capítulos e tenha certeza de que mudanças acontecerão. Quero ajudar você a ganhar confiança de que é possível mudar no sentido de construir um estilo de vida com mais saúde e bem-estar. Encontre sua motivação para mudar. Se você tem dúvidas de que vai conseguir alcançar seu objetivo, de fazer as pazes com a comida e com seu corpo, vale a pena trabalhar sua motivação para mudar. Infelizmente, no mundo atual, o que a maioria das pessoas e mesmo dos profissionais de saúde usa como motivação é o medo, achando que isso vai fazer alguém sair do lugar. Se você não emagrecer imediatamente, vai morrer. Isso foi muito falado, especialmente durante a pandemia de Covid-19, para pessoas com excesso de peso. Desde a afirmação de que obesidade é um fator de aumento do risco para complicações da doença. Mas ter pressa para emagrecer nunca é um bom conselho. Afinal, perder peso muito rápido pode até piorar a saúde e diminuir a imunidade do paciente. De novo, estamos confundindo peso com saúde. Dentro do modelo de mudança comportamental que acabei de detalhar, existe um recurso que uso muito porque acho essencial: a entrevista motivacional. Nada mais é do que conversar com o paciente para entender o que ele valoriza e o que o motiva a entrar em um processo de mudança de hábitos, além de avaliar quanto ele está pronto para isso. Às vezes descobrimos coisas surpreendentes nas respostas, do tipo: vou ter um filho e quero estar bem para vê-lo crescer. Ou amo viajar e quero ter pique para conhecer os lugares a pé. A maioria das pessoas responde de cara: quero emagrecer. Ou alguma outra coisa relacionada ao corpo. Então, quando abro a pergunta e quero saber por que o paciente quer emagrecer, vem argumentos como: vou me sentir mais bonita. Acho que serei mais bem-sucedido estando magro. Ou para poder vestir o que eu quiser. Ou até por minha saúde. Não é ruim perder peso por razões estéticas ou acreditando que isso vai trazer saúde. Mas, como eu contei no capítulo 1, não se pode confundir saúde com peso. Prova disso é que, em muitos casos, a pessoa se sacrifica para eliminar quilos na balança e continua infeliz. Isso não é saúde. Sempre que você muda, perde algumas coisas e ganha outras. Isso faz parte do processo. Encontrar sua motivação passa por achar o equilíbrio entre o que você considera as vantagens e as desvantagens de sair do seu habitual, da sua zona de conforto.
Muitas vezes a vontade de mudar vem junto com o medo de ser difícil ou de perder o conforto ou a qualidade de vida. Pergunto também aos meus pacientes quais vantagens eles veem em não mudar. Não mudar tem, sim, suas vantagens. Refletir sobre quais são os seus motivos e medos pode ajudar a encontrar soluções para as mudanças que você julga necessárias. Como a proposta deste livro é que você faça a gestão do seu próprio processo de transformação, minha sugestão é que você separe um momento para refletir sobre quais seriam as perdas e os ganhos no seu caso. Pense também em por que você deseja mudar e como acha que este livro e o trabalho prático que ele propõe pode auxiliá-lo nessa jornada. Que tal colocar suas ideias no papel? Mais adiante vou falar mais da carta de motivação. Convidar você a escrever a sua e dar detalhes de como fazer isso. Em um processo de mudança de hábitos é normal a pessoa passar por fases de mais empolgação e algumas em que se sente certo desânimo e tem a impressão de que nada está acontecendo. Reler sua carta de motivação nessas ocasiões mais difíceis funciona para relembrar que você decidiu começar sua jornada de mudança. E com isso, não desistir. Agradeço. Tchau, tchau.